Bom, e 8 presidenciáveis participaram ontem do debate promovido pelo SBT, Folha de São Paulo e UOL. Os candidatos, o Ciro Gomes do PDT recebeu alta e Bolsonaro continua internado, portanto não participou do debate. Veja como foi aí na reportagem do SBT. O debate teve 3 blocos de perguntas e respostas. 2 deles com embates diretos entre os candidatos e outro com questionamentos realizados por jornalistas do SBT e os veículos parceiros. A cada intervalo, os assessores se reuniam com os presidenciáveis para redefinir a estratégia do bloco seguinte. O evento também teve transmissão em tempo real no site do SBT, YouTube, Twitter e Facebook. Uma sala foi montada para interagir com o público, usando a hashtag DebateSBT. Durante 1 hora e 20 minutos, os presidenciáveis puderam apresentar e defender suas ideias. Muito bem organizado, perguntas ótimas, participação dos jornalistas melhor ainda. Achei respeitoso em grande medida. Apresentamos nossas propostas, tivemos a oportunidade de defender o nosso legado. Apareceram aqui temas importantes. Uma pena, o formato do debate com pouco tempo, não dá para você aprofundar em temas tão graves como saúde, segurança pública, educação. Nós tivemos a oportunidade aqui de falar hoje de política para a juventude, tivemos a oportunidade de falar de segurança pública e das mudanças que a gente propõe e da mudança no sistema político. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, que estão empatados tecnicamente, celebraram a oportunidade do confronto. Acho que o SBT, mais uma vez, presta uma boa folha de serviço à nação brasileira. Trouxe o debate para um horário em que o trabalhador que tem que dormir mais cedo, para acordar mais cedo, ou desempregado que está humilhado, possa ter assistido. Eu espero que nós possamos ter refletido sobre o Brasil. De minha parte, foquei em questões de propostas, eu não gosto de atacar ninguém. O debate foi bom, deu para abordar aqui a questão de emprego e renda, que acho que é o principal problema do Brasil, saúde, né? População sofrendo muito hoje com os problemas de saúde no Brasil inteiro. Eleição está em aberta, esses últimos 10 dias serão decisivos. Candidatos com pouco tempo na propaganda eleitoral gratuita aproveitaram para aprofundar suas propostas. Para quem só tem 21 segundos, poder me colocar aqui de igual para igual num debate que tem 7 homens, sendo apenas uma mulher, é motivo de satisfação. Poder falar do meu programa Vida Digna, Educação, Saúde. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu acredito que nós vamos ser o próximo presidente da República. Eu acredito que nós conseguimos passar algumas verdades para o povo. Haverão outros futuros e eu creio que nós vamos sentar nessa cadeira. Ao final, os presidenciáveis destacaram a importância da troca de ideias nesse momento da corrida eleitoral. Eu acho que, pela limitação do tempo, o debate oferece uma oportunidade para o eleitor estabelecer um parâmetro de comparação do perfil dos candidatos. É muito importante, é um serviço que o SBT prestou à democracia. O debate foi muito positivo, acho que deixei algumas coisas muito claras. Foi extremamente importante, por quê? Porque aqui no debate nós vemos todos os candidatos juntos e os candidatos responderam a pergunta, eles têm que se expor um pouco mais, não é só aquela coisa enquadrada da propaganda eleitoral. Jair Bolsonaro, do PSL, não pôde comparecer, pois segue internado no Hospital Albert Einstein. De acordo com o seu último boletim médico, ele continua em boa evolução clínica, sem sinais de dor ou infecção. Há 10 dias da eleição, o debate do SBT foi uma oportunidade valiosa para os candidatos conquistarem o voto do eleitor indeciso, que será fundamental em uma eleição tão acirrada. Acirradíssima. Délio Rocha, quais são os cenários de segundo turno pesquisados pelo Ibope? Nádia, olha, mais uma vez o Ibope fez 4 simulações de segundo turno, todas elas com Jair Bolsonaro, e os números são os seguintes. No confronto entre Haddad e Bolsonaro, o petista tem 42% contra 38% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 16%, não sabe 4%. No confronto entre Ciro e Bolsonaro, o ex-ministro tem 44% contra 35% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 17%, não sabe 3%. E no terceiro cenário, entre Alckmin e Bolsonaro,
Alckmin tem 40%, contra 36% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 20%, não sabe 3%. E no último cenário, entre Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro tem 40% contra 38% de Marina. Brancos e nulos somam 19%, não sabe 3%. Nádia, no cenário de segundo turno também não mudou muito em relação ao último levantamento do Ibope. A única diferença é que no levantamento anterior, Bolsonaro perdia para Ciro, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, continua perdendo, só que agora ele não mais está empatado com Marina Silva, quer dizer, até está dentro da margem de erro, mas com 2 pontos percentuais acima. Nádia, o Ibope também mediu aí qual a convicção do eleitor brasileiro em relação ao seu candidato. Os 2 candidatos que têm os eleitores mais convictos do seu voto são Jair Bolsonaro com 55% e Fernando Haddad com 49%. Agora, na soma geral, Nádia, 14% dos eleitores disseram nessa pesquisa que tem uma possibilidade muito elevada de mudarem seu voto, de dar um voto chamado voto útil. E outros 14% disseram que essa possibilidade é alta. Quer dizer, 14% muito alta e outros 14% alta, somando aí já 28% do eleitorado dizendo que existe uma grande possibilidade de mudar o voto no dia das eleições. Nádia Rodrigues. Zé Délio Rocha, Elivaldo Barbosa e caros telespectadores, não tem nada definido nessa disputadíssima eleição presidencial. E aí, Délio, só para finalizar aqui com as notícias ainda de Brasília, ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu negar um pedido do PSB de autorizar que 3.400.000 eleitores brasileiros que não fizeram recadastramento biométrico pudessem votar nessas eleições. O Supremo disse que não vão votar, então são 3.400.000, principalmente eleitores das regiões norte e nordeste do país, que não fizeram recadastramento biométrico e que não poderão votar nessas eleições. Obrigada, Délio Rocha, ao vivo lá de Brasília. Até logo mais no Jornal do Piauí.